10h39. Psicografar, segundo os dicionários, significa escrever por meio do espiritismo, redigir o que é ditado por espíritos. Para nos falar de lições de vida e livros psicografados, sobretudo de Gêmeas, seu mais recente trabalho, que está sendo lançado neste exato momento aqui na Livraria Cultura, recebo a advogada e escritora carioca Mônica de Castro. Desde 2001, seus livros, inspirados pelo espírito Leonel, figuram entre os mais vendidos do país. A exemplo de outros títulos da editora Vida e Consciência, publicadora dos livros de Zíbia Gasparetto. O último lançamento de Mônica de Castro, Só por Amor, já vendeu mais de 45 mil exemplares de setembro de 2008 até agora. E Gêmeas está já entre a lista dos 10 mais vendidos. Doutora Mônica, bom dia. Bem-vinda ao Espaço CBN Cultura. Bom dia, obrigada. Como podemos explicar esse fenômeno de vendas dos livros psicografados? As pessoas se identificam com as histórias? Essas histórias trazem mesmo alguma lição de vida para elas? As pessoas se identificam e eu acho que hoje as pessoas estão buscando mais uma espiritualidade. Em vista até da situação que a gente vive no mundo, então é preciso que nós tenhamos uma fé em alguma coisa maior. E as pessoas estão tentando compreender. Eu acho que é por isso. Porque é recente esse fenômeno de vendagem? Ele é mais atual? Eu acredito que sim. Como é psicografar um livro? Existe algum ritual? Existe um ritmo? Você precisa de uma hora marcada? Precisa parar o que você estava fazendo? Como é o processo criativo? Eu posso falar do meu caso, né? Porque acho que cada escritor vai ter o seu método, inclusive a sua forma de psicografia. Eu, como não sou médium mecânica, ou seja, eu não sou inconsciente naquilo que eu faço, eu tenho participação direta em tudo que eu estou escrevendo, então eu preciso estar, primeiramente, bem. Quer dizer, eu não posso estar com nenhuma preocupação, eu não posso estar com a minha cabeça voltada para outros problemas, outros assuntos. Mas, para isso, eu não costumo ter nenhum ritual específico. Os horários, eu até procuro me disciplinar, mas nem sempre eu consigo, porque eu trabalho, também tenho um filho, eu tenho a minha casa, então, às vezes, não dá para eu seguir à risca a disciplina. Mas, normalmente, quando eu me disponho, acho que vem da disponibilidade, as coisas sempre acontecem. Então, existe isso? Tem uma participação consciente, ou semiconsciente, ou pré-consciente, e uma totalmente inconsciente? Existe, dependendo do tipo de mediunidade da pessoa. Mas ambas são mediunidades? São, isso. Como a doutora descobriu esse dom de psicografar, ou esse dom da mediunidade? Da mediunidade eu sempre conheci, desde pequena. Mas a psicografia surgiu um pouco mais tarde, porque eu sempre gostei de escrever. E, inclusive, eu escrevia contos, textos, poesias. Eu ganhei concurso de poesias lá no Rio. E um dia, eu sempre tive a vontade de escrever um livro, embora eu achasse que não era para mim. Mas um dia ficou aquela vontade persistindo. Eu sentei ao computador e consegui. Realmente o livro fluiu. Eu não sabia no começo que eu estava psicografando. Para mim, a história tinha saído toda da minha cabeça. E só no final que eu recebi uma psicografia do Leonel, se apresentando, foi então que eu aceitei a psicografia e aí que eu percebi que estava psicografando. Que estava sendo ditada, né? Ou, na verdade, é uma parceria, então, como você diz, né? Vocês escrevem ambos, né? Não existe o ditado, pelo menos no meu caso. Eu não escuto a voz dele, ele não fala diretamente comigo. O que acontece é a intuição. Às vezes eu vejo alguma cena. Então, se eu vejo a cena, eu vou descrevendo o que eu estou vendo. Mas eu sinto, eu tenho que sentir, eu tenho que gerar uma empatia com os personagens. Então, eu tenho que sentir mais ou menos o que eles sentem. E aí eu consigo transcrever, eu consigo decodificar, digamos assim, aquela mensagem, porque ela não vem pronta. E sobre a vida pessoal, né, conforme você falou, é possível conciliar tranquilamente a escritura de psicografias e sua função na Procuradoria do Trabalho como advogada? Na verdade, eu sou procuradora. É possível, porque eu tenho que dividir o meu tempo, mas eu consigo dividir. Eu acho que se a disciplina vem daí, de eu conseguir disciplinar, colocar tudo de forma que nada fique, digamos assim, pendente. Então, eu me organizo e consigo dar conta de tudo.
São 10h44. Neste momento eu converso com a advogada e escritora carioca Mônica de Castro, autora de vários best-sellers espíritas e que hoje está em Campinas para lançar e autografar aqui na Livraria Cultura seu mais recente trabalho, Gêmeas. Doutora, como é a história de Gêmeas e qual a sua lição de vida? Gêmeas, como o nome está dizendo, trata de duas meninas, irmãs gêmeas, que são separadas ao nascer porque a mãe as vende, a mãe muito pobre as vende a uma quadrilha traficante de bebês. Então uma vai para Brasília, a outra vai para o Rio, até que mais tarde as duas vão estar no Rio de Janeiro, embora não haja um encontro. E a mãe, paralelamente, a mãe verdadeira, também tenta encontrar as suas filhas sem saber onde elas estão. Então, o livro, o que procura mostrar mais? Primeiro, que as coincidências, que a gente chama de coincidências, na verdade, elas estão atendendo a um plano maior, espiritual, de todo um plano invisível, digamos assim, que a gente não está vendo, mas que está o tempo todo agindo sobre as nossas vidas e tentando nos direcionar para que aconteça aquilo que é mais útil, mais importante para o nosso crescimento. E também mostra como que a gente se ilude, às vezes, com determinados valores na vida, a gente dá importância, a gente inverte, dá importância àquilo que realmente não tem tanta importância assim. Então, mostra isso, o que é o verdadeiro valor e o que é ilusão. Por exemplo, alguns valores que a gente costuma dar valor e não seriam tão valorosos assim. Todas as coisas têm valor. Então, eu vou fazer uma comparação entre bens materiais e bens espirituais. É lógico que os bens materiais têm valor, eles estão no mundo para ser usufruídos e para ser legitimamente conquistados. Então, tudo que é fruto do trabalho, tudo que uma pessoa ganhou por uma doação, por uma herança, não importa. Mas tudo que chegou legitimamente às suas mãos, todo mundo tem o direito de usufruir. O que a gente tem que tomar cuidado é para não achar que isso é que é o mais importante na nossa vida, porque nunca vai ser mais importante do que os valores morais. Né? Então, se a gente conquista esses bens através de atitudes, digamos assim, que não sejam muito condizentes com a moral, a gente vai estar invertendo um pouco isso. E poderíamos interpretar essas gêmeas simbolicamente, né, como duas instâncias de nossa própria psique. Por exemplo, elas poderiam representar instâncias nossas, porém apartadas de nós mesmas ou apartadas entre si. Poderíamos pensar simbolicamente nisso? Poderíamos, porque na verdade elas retratam exatamente todos os sentimentos, todas as paixões, as dificuldades que o ser humano encontra no decorrer da sua vida. E elas, cada uma no seu, digamos assim, no seu ambiente, cada uma no seu processo de evolução, se depara com situações da vida que vão exigir uma certa maturidade e que vão, digamos assim, vão estimular os sentimentos, sobretudo o sentimento, porque eu acredito que a gente está no mundo para evoluir o sentimento, que é mais difícil para nós. E como fica a questão do gênero, do tipo de texto na literatura espírita? Pois Gêmeas têm caracteres trágicos, né? Podemos considerá-lo um romance, uma novela, uma tragédia? É possível sempre classificar a literatura espírita? Eu classifico como um romance, porque tem mais as características do romance, né? Tem as heroínas, tem os heróis. Então, eu acho que está mais para o romance, sim. Tem a complicação, tem a resolução. Tem a trama, isso. Aí chega um clímax, entende? Tem a solução. Então, tem antagonista, tem tudo. Tá. E sua assessoria escreveu que o livro Gêmeas, abre aspas, mostra como a espiritualidade pode interferir em nossa vida terrena e nos ensina que as casualidades, sincronicidades e coincidências nada mais são do que a aplicação das leis cósmicas e perfeitas que Deus criou para nos auxiliar na trajetória da nossa evolução. É isso mesmo, doutora? De acordo com a doutrina ou filosofia espírita, tudo o que nos acontece é em favor de uma evolução mesmo? Foi até como eu falei um pouquinho anteriormente, né, das coincidências, está falando sobre isso, que tudo acontece para o nosso crescimento, seja bom ou seja ruim, porque às vezes a gente só enxerga, a gente tem uma tendência de só enxergar o lado ruim das coisas. E a gente não consegue muitas vezes ver que aquilo, por trás daquilo, tem um ensinamento ou alguma coisa que lá na frente vai trazer uma solução para algum problema ou uma situação que vai ser
melhor para a gente. Então, essas coincidências, elas não são coincidências. Tudo que acontece na nossa vida, nada acontece por acaso. Então, existe um plano muito superior a nós, que estabeleceu, em linhas gerais, um traçado para a nossa vida, e a gente, no uso do nosso livre-arbítrio, nós acabamos sempre tomando a direção e o caminho que o mundo espiritual espera de nós. Doutora, alguma mensagem para os seus leitores? A mensagem de sempre que tanto eu quanto o Leonel costumam passar, que é a mensagem que nós procuramos colocar em todos os livros, que é a mensagem do amor, que as pessoas procurem consultar mais os seus corações para poder compreender realmente o que seja verdadeiramente amar, sem pieguice, ou sem exageros, ou sem apegos, mas descobrir o que é o amor em sua essência, porque o ser humano, a gente precisa de amor. A doutora está sendo requisitada a voltar para a sessão de autógrafos de sua mais recente psicografia, o livro Gêmeas, aqui na Livraria Cultura do Iguatemi Campinas. São 10h50, depois do almoço ela lança e autografa o mesmo trabalho em São Paulo. Informações sobre as obras da editora no www.vidaconsciência.com.br/blog. Doutora Mônica de Castro, muito obrigada e sucesso. Obrigada.